Cale a boca, seu imbecil ignorante. Nós e nossos papas e bispos envolvidos nos mais variados escândalos, nós é que somos a fonte última de autoridade sobre a sua vida e sobre todo o universo. É por isso que eu não sou católico. Pois para ser católico, eu tenho que negar minha razão e até os meus sentidos e depositar a minha esperança em homens, muitos deles envolvidos nos escândalos mais sórdidos da história humana. O padre Júlio Maria de Lombardi, ele escreve um livro chamado O Diabo, Lutero e o Protestantismo. Logo no primeiro capítulo, chama-se protestantismo o conjunto de seitas provenientes da revolta de Lutero. Que isso significa que significa e exprime esse nome? Significa que os seus adeptos protestam. E contra o que eles protestam? Contra a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. E quando começou este protesto? No século XIV, é de origem relativamente nova, pois data de quase 14 séculos depois do aparecimento da religião católica romana fundada por Cristo. Como nós vimos aqui que Pedro e Paulo fundaram a igreja que Cristo prometeu que edificaria e fundaram a igreja em Roma. E por que Lutero protestou? Para se vingar do Papa que não se curvara perante os caprichos do herege, e asseveram os protestantes ter sido o motivo do rompimento deles com a igreja de Roma, ou ter esta desviado dos ensinamentos de Cristo. Seria verídica esta afirmação? Eis-nos perante uma destas conclusões, verdadeiro dilema: ou Cristo é mentiroso, ou Lutero é falso, pois ambos, como havemos de verificar, se contradizem reciprocamente em toda a linha. O outro título: qual é o mentiroso? Disse Jesus a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, os seres e as paixões não prevalecerão contra ela. Citado em São Mateus capítulo 16, versículo 18. E mais explícito e categórico ainda, o Cristo prossegue: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois, revestidos desse poder, instrui a todos os povos, ensinando-os a observar as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como está descrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Bom, nada mais claro e positivo. O Cristo, Deus, estará com os chefes dos apóstolos até o fim dos tempos. Quer isto dizer que a igreja existirá eternamente na pureza e na firmeza de sua fé, que será infalível, pois jamais sucumbirá ao peso das falsidades e das paixões. Tal é a da forma promessa de Jesus. No entanto, Lutero e, após ele, os seus filhos e netos, denominados protestantes, falam que a instituição de Cristo decaiu de sua altura divina, tornando-se um antro de vícios e explorações. E por isso quis o monge de Wittenberg reformá-la. Qual, pois, o mentiroso? O divino mestre ou o frade revoltoso e os seus asseclas? Raciocinemos. Se a igreja sucumbiu pela influência do erro das paixões, como afirmam, então temos 3 enormes mentiras atribuídas a Jesus. Primeiro, as portas do inferno prevaleceram contra ela, apesar da afirmação contrária de Cristo. Segundo, Pedro deixou de ser a pedra para se fazer lodo. Terceiro, Cristo abandonou a igreja depois de garantir que ficaria com ela até o fim dos tempos. Respondam os protestantes: qual entre os dois é o mentiroso? Jesus ou Barrabás? Cristo ou Lutero? Então fica claro aqui que o protestantismo nada mais é do que a negação da igreja que Cristo fundou. Sim, é a negação da igreja que Cristo fundou. Outra dica: sem argumentos bíblicos contra o sola escritura, uma doutrina formulada por Lutero. Ele alterou o texto sagrado das escrituras, excluiu livros e diz que é sola escritura. Na Bíblia não há uma linha sequer dizendo que só a escritura é a única regra de fé e prática. Outro ponto interessante é este livro aqui, chamado Conversas à Mesa, de Martinho Lutero. Há frases atribuídas ao pai do protestantismo, ao pai heresiarca do protestantismo, e eu vou citar frases dele aqui, 2 frases, tá? E aí vocês vejam, quando um protestante disser que o Papa é o anticristo, né? Que o próximo Papa, o Papa atual é o anticristo, ou que todos os papas, todos os bispos
de Roma são anticristos. Vamos ler frases do pai fundador do protestantismo, Martinho Lutero. Pelo menos essas frases são atribuídas a ele no livro chamado Conversas à Mesa. João Schlagenhaufen recordou que disse Lutero durante um jantar entre 7 de abril e 1º de maio de 1532, abre aspas, Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte do qual nos fala São João. Cara, como que eu vou ler isso? Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher da fonte, do qual nos fala São João, capítulo 4, versículo 27. Não se murmurava em torno dele. Que fez então com ela? Depois com Maria Madalena, depois com a mulher adúltera, citada em São João, capítulo 8, versículo 11, que ele absolveu tão levianamente. Assim, Cristo, tão piedoso, também teve de fornicar antes de morrer. O doutor Lutero, falando um dia sobre a adoração ao ídolo Moloque, sugeriu: esta idolatria, ao meu ver, tinha uma aparência inspiradora, como se fosse uma espécie de adoração mais agradável a Deus do que o serviço comum prescrito por Moisés. Ele diz que a adoração ao ídolo Moloque era uma adoração mais inspiradora do que o serviço comum prescrito por Moisés, e diz que Cristo cometeu adultério com a mulher do poço de São João, da qual nos fala São João, a mulher do poço de Jacó, com Maria Madalena e com a mulher adúltera, e diz que Cristo, assim também tão piedoso, teve de fornicar antes de morrer. Esse é o pai fundador do protestantismo, Martinho Lutero. Cale a boca, seu imbecil ignorante. Nós e nossos papas e bispos envolvidos nos mais variados escândalos, nós é que somos a fonte última de autoridade sobre a sua vida e sobre todo o universo. É por isso que eu não sou católico, pois para ser católico, eu tenho que negar minha razão e até os meus sentidos e depositar a minha esperança em homens, muitos deles envolvidos nos escândalos mais sórdidos da história humana. Cale a boca, seu imbecil ignorante. Nós e nossos papas e bispos envolvidos nos mais variados escândalos, nós é que somos a fonte última de autoridade sobre a sua vida e sobre todo o universo. É por isso que eu não sou católico, pois para ser católico, eu tenho que negar minha razão e até os meus sentidos e depositar a minha esperança em homens, muitos deles envolvidos nos escândalos mais sórdidos da história humana. Cale a boca, seu imbecil ignorante. Nós e nossos papas e bispos envolvidos nos mais variados escândalos, nós é que somos a fonte última de autoridade sobre a sua vida e sobre todo o universo. É por isso que eu não sou católico, pois para ser católico, eu tenho que negar minha razão e até os meus sentidos e depositar a minha esperança em homens, muitos deles envolvidos nos escândalos mais sórdidos da história humana.